20 de janeiro de 1996. Uma tarde comum de sábado em Varginha, Minas Gerais. 3 jovens atravessam um terreno baldio para cortar caminho até em casa. O que aconteceu nos próximos segundos mudaria suas vidas para sempre e colocaria o Brasil no mapa mundial da ufologia. Olá, investigadores do desconhecido. Aqui é o Portal Paranormal. E hoje vamos mergulhar no caso mais impressionante de contato extraterrestre já documentado em solo brasileiro. Prepare-se, porque o que você vai ouvir não é ficção científica. É a história real que as autoridades não querem que você saiba. Ative o sininho, deixe seu like e vamos juntos desvendar. O caso Varginha. Varginha, 1996. Uma cidade pacata de cerca de 120 mil habitantes no sul de Minas Gerais. Nada preparou seus moradores para o que estava prestes a acontecer. Eram exatamente 15h30, quando Liliane Silva, de 16 anos, sua irmã Valquíria, de 14, e a amiga Kátia Xavier, de 21 anos, decidiram atravessar um terreno baldio no bairro Jardim Andere, um atalho comum, usado diariamente por dezenas de pessoas. Mas naquele dia, algo estava esperando por elas. A apenas 7 metros de distância, agachada próxima a um muro, estava uma criatura que desafiava qualquer explicação racional. E prestem atenção nos detalhes descritos pelas 3 testemunhas, porque eles são consistentes até hoje, quase 30 anos depois. Características da criatura: altura aproximada de 1,60 metros. Corpo franzino e frágil. Pele marrom, oleosa e brilhante. Cabeça desproporcional ao corpo. 3 protuberâncias no topo do crânio, como chifres pequenos. Olhos vermelhos gigantescos, sem pupilas ou íris visíveis. Braços longos e finos pendurados ao lado do corpo. Pernas arqueadas mantendo uma postura agachada. Veias aparentes pulsando sob a pele. Imaginem vocês, 3 jovens, deparando-se com algo que seus cérebros simplesmente não conseguem processar. Liliane e Valquíria, mais tarde descreveram a mãe como tendo visto o diabo. Kátia ficou tão traumatizada que até hoje evita falar publicamente sobre o ocorrido. As meninas correram desesperadas. Gritaram, choraram, chegaram em casa completamente transtornadas. Os vizinhos confirmaram o estado de choque absoluto das jovens. Não era encenação. Era terror genuíno. Mas aqui é onde a história fica realmente intrigante. Dona Luísa, mãe de Liliane e Valquíria, não acreditou inicialmente, mas decidiu voltar ao terreno baldio para verificar. E o que ela encontrou às 16h10 validou o relato aterrorizante de suas filhas. Pegadas. Pegadas de 3 dedos marcadas no solo úmido, e um cheiro intenso de amoníaco impregnando todo o ar do local. Dona Luísa, uma mulher cética e pé no chão, soube naquele momento que algo extraordinário havia acontecido. Mas as 3 jovens não foram as únicas testemunhas daquele dia fatídico, e é aqui que o caso Varginha se transforma de um avistamento isolado em uma conspiração de proporções inimagináveis. Às 20h daquela mesma noite, após uma violenta tempestade de granizo que abalou o sistema elétrico da cidade, algo extraordinário aconteceu no bairro Santana, do outro lado de Varginha. Moradores começaram a ligar desesperadamente para a polícia militar. O relato era sempre o mesmo. Uma criatura estranha, aparentemente ferida, estava vagando pelas ruas. E aqui começam os depoimentos que as autoridades tentaram desesperadamente desmentir. Testemunhas oculares, e não estamos falando de 1 ou 2 pessoas, mas de dezenas de moradores, relataram ter visto a operação de captura. Bombeiros e militares chegando rapidamente ao local. Uma criatura sendo encurralada em uma área arbustiva. O uso de redes para capturar o ser sem machucá-lo. A criatura sendo colocada em uma espécie de container. Caminhões militares realizando o transporte. Um detalhe importante: os bombeiros posteriormente negaram qualquer envolvimento, mas diversos testemunhos anônimos de militares confirmaram a operação. Alguém está mentindo. A questão é: quem e por quê? Mas a história fica ainda mais perturbadora. A criatura capturada foi levada primeiro a um posto de saúde, onde o médico de plantão recusou-se a recebê-la. Imaginem,
Um profissional de saúde, treinado para lidar com qualquer emergência, olhando para algo que está sendo trazido por militares e simplesmente dizendo: não. O ser foi então transferido para o Hospital Regional de Varginha. E aqui temos depoimentos de funcionários do hospital que confirmam uma movimentação extremamente incomum naquela madrugada. Adilson Uzier Leite, administrador do hospital na época, revelou à imprensa anos depois que houve uma movimentação excepcional em 2 hospitais da cidade. Corredores foram isolados, médicos civis foram afastados e profissionais militares assumiram o controle. Segundo fontes anônimas dentro do hospital, um dos seres foi examinado por médicos militares até as 2 da manhã e então desapareceu. Simplesmente foi removido do hospital sob forte esquema de segurança. Mas espere, eu disse, um dos seres? Isso mesmo, porque aparentemente não foi apenas uma criatura capturada em Varginha. Depoimentos indicam que na manhã daquele mesmo dia 20 de janeiro, um OVNI teria sido avistado sobrevoando a região, e militares teriam capturado outra criatura já durante o dia. Estamos falando de múltiplas criaturas, múltiplas capturas, e um esforço coordenado de silenciamento. E agora chegamos ao capítulo mais sombrio e trágico do caso Varginha. Marco Eli Xerezi. Lembrem-se desse nome. Um jovem soldado da Polícia Militar, apenas 23 anos, saudável, sem histórico de doenças graves. Marco Eli participou diretamente de uma das operações de captura das criaturas. Segundo relatos, ele teria tocado fisicamente em um dos seres durante a contenção. 7 dias depois, Marco Eli estava morto. A versão oficial? Infecção generalizada causada por bactérias comuns. Nada de extraordinário. Apenas um caso trágico de septicemia. Seguindo em frente. Mas a versão oficial jamais convenceu aqueles que investigaram o caso profundamente. Testemunhas próximas à família relatam que Marco Eli, nos dias anteriores à morte, apresentou sintomas extremamente incomuns. Febre altíssima, que não respondia a antibióticos convencionais. Manchas escuras, espalhando-se rapidamente pela pele. Hemorragias internas severas. Declínio catastrófico do sistema imunológico em questão de horas. Médicos que acompanharam o caso off the record afirmaram nunca ter visto uma infecção bacteriana agir daquela forma. Era como se o corpo de Marco Eli estivesse sendo atacado por algo desconhecido. A irmã de Marco Eli, Antônia Xerezi, em entrevistas posteriores, fez revelações contundentes. Militares visitaram a família antes do funeral. Instruções foram dadas sobre o que podia e o que não podia ser dito à imprensa. O caixão foi mantido lacrado durante todo o velório, algo extremamente incomum na cultura brasileira. Por que tanto segredo envolvendo a morte de um jovem soldado? O que as autoridades tinham tanto medo que viesse à tona? A família Xerezi acredita até hoje que Marco Eli foi vítima de contato com algo extraterrestre e que sua morte foi encoberta para evitar pânico generalizado e perguntas impossíveis de responder. Com a história se espalhando nacionalmente e internacionalmente, jornais como o The Wall Street Journal cobriram o caso. O exército brasileiro foi forçado a responder. Em março de 1996, foi aberto um inquérito policial militar, IPM, na Escola de Sargentos das Armas, essa, localizada em Três Corações, próxima a Varginha. O general Lima, comandante da ESA, negou tudo em coletiva de imprensa. Segundo as autoridades militares, não houve captura de criaturas, não houve envolvimento do exército. As meninas confundiram um morador local com deficiência mental. Marco Eli morreu de causas naturais, sem relação com o caso. Não há nenhuma evidência de atividade extraterrestre. Caso encerrado, arquivado, esquecido. Mas os ufólogos não desistiram. Ubirajara, Franco Rodrigues e Vitório Pacatini, renomados pesquisadores brasileiros, dedicaram décadas investigando o caso Varginha. Eles coletaram mais de 60 testemunhos detalhados. Militares anônimos confirmaram a captura. Funcionários de hospitais validaram as movimentações estranhas.
Especialistas em aviação confirmaram atividades aéreas incomuns na região. Em 2022, um documentário norte-americano trouxe à tona o depoimento de Military X, um militar brasileiro anônimo que afirma ter participado diretamente da captura e transporte das criaturas. Segundo ele, pelo menos 2 criaturas foram capturadas vivas e posteriormente transferidas para instalações militares em São Paulo e possivelmente para os Estados Unidos. E aqui está a questão que fica. Dezenas de testemunhas, múltiplos relatos consistentes, uma morte inexplicável, negativas oficiais apressadas, documentos classificados, pressão sobre familiares e testemunhas. É realmente tudo uma grande confusão coletiva? Ou estamos diante do maior caso de encobrimento extraterrestre da história brasileira? Hoje, quase 30 anos depois, Varginha abraçou sua história. A cidade tem estátuas do ET espalhadas por pontos turísticos. O terreno baldio onde as meninas tiveram o encontro foi transformado em memorial. Há até um museu dedicado ao caso, mas a verdade completa? Essa continua escondida em arquivos classificados, enterrada sob camadas de negações oficiais e silêncios convenientes. Liliane, Valquíria e Kátia mantêm até hoje suas versões. Não mudaram uma vírgula em 29 anos. Não ganharam dinheiro com a história. Apenas querem que acreditem no que viram naquela tarde de janeiro. E eu pergunto a vocês, investigadores do Portal Paranormal: 3 jovens teriam mantido uma mentira por quase 3 décadas? Um soldado morreria misteriosamente por coincidência? Dezenas de testemunhas estariam todas alucinando coletivamente? Ou talvez, apenas talvez, eles estiveram aqui e ainda estão observando. Se você acredita que a verdade está lá fora, se inscreva no Portal Paranormal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma investigação dos mistérios mais sombrios do Brasil e do mundo. Deixe seu like, compartilhe com aquele amigo que precisa acordar para a realidade e me conte nos comentários: você acredita no ET de Varginha? A verdade não precisa da sua permissão para existir. Ela só precisa ser descoberta. Até o próximo mistério, investigadores. E lembrem-se, eles estão entre nós.